Nós estamos retomando a gravação aqui. A primeira parte, infelizmente, não pôde ser salvo que o computador deu um problema. Mas é isso. Como diz um velho ditado, que não tem jeito, resolvido está. Retomando, irmãos, o que nós estamos falando aqui, é possível, nos nossos lares, ter um ciclo vicioso das pessoas viverem um engano de máscaras, de viverem de aparência dentro da mesma casa. Viver algo para os outros saberem, para os outros conhecerem, e não revelarem a sua verdadeira natureza. Viver de aparências. Isso com certeza aconteceu na casa de Isaac, como de muitas outras também. Primeira coisa que nós vamos tratar hoje, irmãos, é que a desobediência que essas máscaras geram na nossa vida magoa o coração. A desobediência de um filho magoa profundamente o coração de um pai que ama. Esses são os pontos principais que você vai encontrar, ou já encontrou lá na leitura. E hoje nós queremos começar falando que Isaac teve parceria com seu pai na escolha da sua esposa. Lembra disso? O velho que nós lemos no texto, quando capítulos antes foi escolher a sua esposa, ele teve uma parceria, ele ouviu os seus pais. Se você se lembra bem, Abraão mandou o servo até a casa, a sua terra, os seus parentes, para escolher uma esposa para Isaac. Por que eu estou destacando isso? A primeira parte do texto que nós lemos retrata Esaú escolhendo esposas por conta própria. Eu não acredito que havia uma necessidade de se pedir ajuda aos pais, uma obrigatoriedade por essa idade de 40 anos. Era muito mais uma questão de reconhecimento do valor do conselho paternal. Era muito mais um reconhecimento do valor da experiência dos pais, do respeito, da honra aos pais. Isaac, eu não creio que seja por coincidência, porque ele teve essa submissão para com seu pai Abraão, experimentou o cuidado do Senhor ao preparar que o servo de Abraão encontrasse Rebeca para ele lá na casa da sua família. Como você já conhece a história, parece que Deus cuidou, o servo orou: Senhor, me ajude, que eu possa ser bem-sucedido em encontrar uma esposa para o filho do meu senhor Abraão. E, minha gente, não era uma população de São Paulo, mas também tinha muita gente já naquela época. E você vai exatamente ao lugar certo, onde tem a família certa, encontrar a moça certa. Então, obviamente, inclusive, o servo de Abraão depois se ajoelha agradecendo a Deus. Lembra disso? Deus cuidou, e eu não acredito, meus irmãos, que isso seja coincidência. E mesmo, obviamente, que os hábitos hoje tenham mudado, será que a atitude de alguns filhos hoje é mais parecida com a atitude de que Isaac teve para com Abraão, ou de que agora Esaú tem para com Isaac? Então veja bem, meus irmãos, primeira dica de que essa família não vai bem é o desrespeito, a falta de consideração que esse filho mais velho, e é muito importante destacar isso, porque na cultura hebraica isso tinha muito peso, a falta de respeito, a falta de honrar a opinião dos seus pais a essa altura, onde ele tem que tomar aquela que é a decisão mais importante na vida de uma pessoa, depois da sua conversão, que é o seu casamento. E aqui eu quero tirar para nós a primeira reflexão mais pessoal, porque nós temos trabalhado em nossa igreja, irmãos, muito para dar, desde os adolescentes até os jovens, uma visão diferente da visão do mundo e a visão da maioria dos evangélicos a respeito de namoro e casamento. Nós lemos livros juntos, nós conversamos, nós aconselhamos, porque o que nós temos visto na maioria das igrejas é eles exatamente copiando o mesmo padrão do mundo. Há um tempo atrás, conversando com um missionário americano, ele
comentava e lamentava como que na igreja de onde ele tinha vindo, o padrão de namoro era praticamente o mesmo padrão do mundo. Isso numa igreja batista, como a nossa, uma igreja evangélica. Não é igreja de uma denominação dessas totalmente liberais ou uma igreja católica. Por quê? Porque por falta de uma alternativa cristã, por falta de um ensino cristão, está se seguindo aquilo, o próximo modelo, o próximo padrão que existe. Então, o que eu quero tirar principalmente aqui para os adolescentes e jovens é: qual é, na sua opinião, o peso da participação dos seus pais nessa questão na sua vida? Há uns anos atrás eu dei uma palestra sobre namoro na UBAER, talvez alguns aqui estiveram até presentes, e eu falei uma coisa interessante: o adolescente hoje, ele vira-se para aquela pessoa extremamente sábia e vivida, que é o seu colega de classe, um poço de conhecimento, de experiência de vida, calejado, né, das experiências e decisões, e vai tirar dele as opiniões, os conselhos. Enquanto que ele tem duas pessoas em casa, dois caretas, que deveriam ser referências na sua vida. Eu concordo que nem todo pai nem toda mãe são lá bons conselheiros, isso é fato. Eu concordo que nem todo pai e toda mãe até se preocupam com essa área, infelizmente isso é fato. Mas peraí, apelar para uma criatura que sabe provavelmente menos do que você e o que sabe ainda sabe errado, é complicado. Então nós temos que zelar, meus irmãos, pelo menos na vida da nossa igreja, que cada adolescente e cada jovem compreenda, ouça bem o que eu vou lhe falar, meu irmãozinho, minha irmãzinha: seus pais são os melhores amigos que você jamais vai ter. Não há exceção nisso. Ele pode não saber quem é o Kylo Ren, ele pode não saber nem quem é mais antigo, nem quem é Darth Vader, não ser tão descolado como outros pais. Mas esse não é o ponto. Você não precisa de como diz aqui no norte, um parceiro. Você não está atrás de um amiguinho de videogame. Você está atrás de alguém que não há nenhuma sombra de dúvida, lhe ama muito e tem o maior interesse que você seja muito, muito feliz na sua vida. E olha como o casamento tem a ver com isso. Esaú, meus irmãos, toma uma atitude que é repreensível, porque eu tenho absoluta certeza que ele conhecia a história como papai e mamãe haviam se encontrado. Com absoluta certeza, desde pequeno eles sentavam: papai, conta de novo aquela história lá do Eliezer, o servo de Abraão, né? Conta lá como é que o servo lá do vovô fez, como é que é mesmo. E ele deve ter ouvido essa história vez após vez, mas ele despreza isso. Ele não faz debaixo do cuidado de Deus, nem da participação da sua família. E pior, toma duas mulheres de povos que não conheciam o Senhor, o Deus de seu pai, o Deus de seu avô. Perceba, meus irmãos, nós estamos aqui numa fase, verdade, embrionária do povo eleito. Acabou-se de ser chamado em capítulo 12 de Gênesis Abraão, é verdade, mas não tenha ilusão. Abraão, com certeza absoluta, passou adiante aquilo que havia recebido de Deus. Então toda reticência, toda falha na vida tanto de Isaac, ou depois de Esaú e Jacó, não é porque não foi comunicado. A tradição oral, a tradição verbal, era algo muito forte naquela época. É assim que a narrativa de Gênesis, da criação, era passada. Não tinha Wikipédia, não tinha Google. As pessoas sentavam porque não tinha Sky, então sentavam para o quê? Conversar, passar adiante. Falar de novo sobre Gênesis 3, falar de novo sobre o dilúvio. Entende? Então, essa necessidade de passar adiante preservava com certeza para essa geração aqui de que havia algo especial, no mínimo algo diferente com a nossa família. Mas você vê, meus irmãos, já há uma deteriorização
De Abraão para Isaac e agora de Isaac para os seus 2 filhos. Um é do jeito que a gente está vendo aqui. Bem, e Jacó, bem, o nome dele já traduz que a coisa não ia estar muito bem até que Deus intervisse, né? Usurpador, trapaceiro e assim por diante. O que será que atrai você, jovem, em um rapaz ou em uma moça? Será que é posição, beleza física? Será que é estabilidade profissional? Não, pastor, essas coisas são coisas muito fúteis. Você ficaria surpreso. Uma determinada família cristã chegou lá para pedir ou para começar a pedir para namorar uma jovem daquela família. E o camarada dessa que foi lá era apenas um vendedor de loja. E aquela mãe, já tomando a frente do pai, já disse assim: olha, eu não criei filha para casar com pé rapado. Por quê? Porque ela vivia no meio dos militares, trabalhava lá, e ela aspirava que as suas filhas casassem com tenentes, capitães, majores, porque no Brasil da época era quem tinha estabilidade, né? Quem tinha um bom emprego era o militar. Então você vê, vale ressaltar, família cristã. Então será que o que eu estou falando sobre os jovens está tão longe assim? Será que você tem orado a Deus por alguém que vai compartilhar a sua vida por padrões, muitas vezes lá do mundo? Eu não acho que há nada errado na pessoa ter uma boa estabilidade financeira, acho até que você deve tê-la antes de pensar em casamento, uma boa profissão. Eu não acho problema a pessoa ser bonita, também não acho problema a pessoa ser feia. A grande questão é que são esses os padrões que será que levou Esaú a buscar? Porque certamente não foi a vida com Deus daquelas 2 mulheres, porque elas nem conheciam o Deus de seu pai, o Deus dos seus avós, do seu avô em especial. Qualquer outro critério que não seja um critério espiritual e baseado na Escritura é um conceito mundano e indigno de quem deseja honrar a Deus. Eu vou repetir. Qualquer padrão, critério que não seja um padrão ou critério espiritual é indigno de quem deseja honrar a Deus. Então, quando se procura alguém que vai compartilhar a sua vida, diferentemente de Esaú, é importantíssimo que seja alguém que serve ao mesmo Deus, que tenha critérios na vida daquela pessoa que glorifiquem a Deus. Muitos acham que o que eu estou falando aqui é apenas casamento misto. Veja bem, a questão do casamento misto é um critério óbvio, está na palavra. Eu acho incrível cristãos, especialmente evangélicos, que ainda discutem isso. A Bíblia fala claramente pelo apóstolo Paulo: não há comunhão entre luz e trevas. Não existe casamento missionário. Então depois ele se converte. As estatísticas dizem que na verdade isso não acontece. 1 em cada 10 casamentos mistos acabam na conversão do outro cônjuge. Pastor, o senhor tirou essa estatística da onde? Da minha igreja. Nós temos 10 irmãs que toda quarta-feira, com de oração, oravam pelos seus esposos. E nós tínhamos uma que realmente, pela graça de Deus, ele veio a se converter. Pronto, está aí a sua estatística. Pode variar de casos ou de lugares para outros. Mas o fato é que não é uma aposta boa para se fazer. Agora deixa eu aprofundar isso aqui. Como eu disse, muita gente acha que casamento misto é só quando casa um crente e um descrente. E eu não estou me referindo, claro, a pessoas que se convertem depois de casadas. Estou me referindo a pessoas que já casam convertidas, ok? É bom destacar isso aqui. Mas veja bem, existe também casamento misto entre cristãos. Como? Planos de vida diferentes,
convicções doutrinárias, bíblicas diferentes, convicções de vida prática diferentes e assim por diante. É a pessoa que diz assim: eu tenho um chamado para missões, eu quero ir para Timor-Leste. Quero lá, eu vou trabalhar lá com o povo do Jacob, lá em Timor-Leste. Aí a noiva vira para ele assim: mas o meu sonho é morar no Rio de Janeiro. Meu sonho é morar lá, de frente para a praia. Ser membro da primeira igreja batista de Copacabana. Realmente tem, irmãos, a primeira de Copacabana. Meu primo, inclusive, congrega lá. Meu sonho é esse. Isso é um casamento misto ou não é? É. Propósitos completamente diferentes de vida. Eu não acho ruim se a pessoa tem um sonho, desde que Deus esteja nessa vontade, né? De morar numa cidade grande, de frente para a praia, vai servir a Deus. Beleza, tem a vontade de Deus para a vida dele, né? Inveja para nós, vai ele. Brincadeira. Mas não dá. Então isso nos leva a compreender que Esaú estava tão perdido que, além de casar fora da aliança, ele não sabia nem o que ele queria da vida. Melhor dizendo, o que Deus. Alô, essa pausa aí é porque a pilha acabou. Então, é preciso compreender que a primeira coisa que se faz para um casamento é saber o que cargas d'água eu quero fazer da vida. Pastor, mas se a pessoa aparecer, antes de eu ter essa convicção, esse é o primeiro assunto de oração entre vocês. Parênteses. Pastor, eu achei que o senhor ia falar sobre família. Ué, e a família começa onde? Se nós queremos, meus queridos, ano que vem, no outro ano, estar celebrando casamentos que a gente, como uma aldeia, como uma comunidade, diz: Deus vai abençoar essa vida aí, ó. Nós precisamos colocar na cabecinha de cada adolescente, cada jovem, a importância disso. Quando eu fico vendo jovens cristãos brincando sobre relacionamento nas redes sociais, isso me preocupa. Ou então, colocando a sua solidão, a sua frustração, Isso me preocupa. Às vezes passa para mim a ideia de que, olha, está todo mundo casando, mas Deus me esqueceu. Alguns sábados atrás, as irmãs ouviram a história da autora de vários livros que vocês, mulheres, já leram aqui. Que serviu a vida inteirinha ao Senhor, entendendo do Senhor que era isso que Ele queria dela, de não casar. E agora com 50 e blau, há 1 ano e 4 meses mais ou menos atrás, casou com um viúvo que era o seu editor dos seus livros e amigo de longa data, e agora casaram. Já pensou, irmão, se ela tivesse ficado esses últimos 50 anos amarrando um bode, de mau humor com a vida, porque Deus esqueceu dela? Irmãos, Deus esquece de absolutamente ninguém. Todos nós sabemos disso. Ele não esquece de área alguma na vida de ninguém. Todas as coisas acontecem no tempo e no propósito de Deus. A grande pergunta é se eu quero me adequar a isso. Se eu vou achar que aquele relacionamento, talvez que eu tive não deu certo, que acabou, lá se foi a minha última chance. Essa coisa de novela, né? Os adultos aqui talvez já estejam com a memória, já que eu não lembro mais, de como que nós realmente agimos assim, nessa idade mais nova, né? Ou você nunca ouviu uma adolescente que não deveria nem estar namorando para começar a conversa? Todos nós já aprendemos aqui na igreja isso. Quando termina o namoro, diz assim: nunca ninguém mais vai me querer. Do alto dos seus 15 anos de idade.
praticamente uma matrona, uma titia, né? Ficou. Irmão, eu não estou exagerando. Eu já vi com os meus próprios olhos a situação dela. Por quê? Voltando ao nosso trilho aqui, porque há um descompasso, uma imitação da sociedade, do mundo. E aí o que acontece quando essa sociedade é copiada? O texto disse, lá no primeiro versículo nós lemos, os primeiros, que elas se tornaram amargura na vida de Isaac e de Rebeca. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a história das pessoas muda, mas não há nada aqui que demonstre que mudou em relação a essa situação. Por quê? Porque por mais que a gente vai perceber várias falhas na vida de Isaac e de Rebeca, eles sabiam da aliança que Deus tinha com eles. Eles sabiam que eles não eram mais qualquer um. E antes de eu continuar o assunto aqui, irmãos, eu quero destacar isso também. Nós temos que parar no meio evangélico, em especial no meio cristão, de tratar erro como se não fosse erro. É erro quando acontece lá fora, com o outro, com outra família. Aí quando acontece com a minha, aí já não é. Nós confundimos, irmãos, amor com aceitar qualquer coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um professor meu, do Serjão, da Márcia, infelizmente já não está mais conosco aqui, recebeu da sua filha, eu contei essa história para 2 ou 3 já irmãos aqui na igreja, agora eu quero contar para vocês todos. Recebeu da sua filha, vários e vários anos atrás, uma reunião, filha caçula, reunião com o pai e a mãe, a seguinte perspectiva: eu olho para os jovens da igreja, a menina é muito inteligente, realmente é, eu olho para os jovens da igreja e vejo meninos infantis, que não sabem o que querem da vida. Eu não sei se ela generalizou ou se era realmente verdade. Esse foi o diagnóstico dela. Ela olhava para os jovens da faculdade e via pessoas instruídas, abertas, com um alvo na vida. E gostava de um desses rapazes. E estava conversando com seus pais sobre essa luta que ela passava. E aí, diante daquele quadro, aquele pai ouviu tudo e falou: minha filha, eu compreendo o que você está dizendo. Os anos vão passando, né? E a moça começa a olhar ao redor, vê que não tem nenhum rapaz interessado por ela, nenhum que ela se interesse, e olha para o lado de fora e tem um sentimento diferente. O bom do sentimento é que a gente pode sentar e esperar que ele passe também, viu? Vale a nota. Então, seu pai virou para ela: eu entendo o que você está passando. E aquele pai e aquela mãe falaram uma coisa, irmãos, que você não vai gostar de ouvir. Porque nós temos a noção confusa de que amor é aceitar tudo. Eles falaram assim: olha, nosso conselho é que você não siga nesse caminho. Que você lembre o que você aprendeu da palavra. Que você se volte para o seu Deus, o nosso Deus, em busca de uma resposta sobre o que Ele tem para a sua vida e para o seu futuro. Porque se você continuar nesse caminho, nós não iremos no seu casamento. Ah, pastor, isso é radical. Não, irmãos. Isso não é radical. Nós é que somos por demais transigentes naquilo que nós acreditamos. Nós somos transigentes com o nosso filho quando engravida uma moça, nós somos transigentes quando a nossa filha quando se deixa engravidar, nós somos transigentes. Confundimos amor com aceitar tudo. Eu não estou dizendo que você deve colocar para fora, parece um muçulmano, não, nada disso. Existe um equilíbrio, meus irmãos, entre uma atitude, se quiser usar o termo, fundamentalista e sem amor nenhum, para o outro lado, em que a gente, de novo, abraça, aceita tudo. Eu já vi os dois extremos. O que eu estou para ver é que nós possamos agir chamando pecado de pecado e responsabilizando aquela vida, aquela pessoa, pelo caminho que ela está tomando.
Por mais que haja, meus irmãos, nuances e variantes nessa história que eu estou contando, e em outras muitas, o grande problema começa não apenas quando Esaú tem essa atitude, mas quando Isaac, amargurado com o que está acontecendo, é tolerante com aquilo. Perceba que mais adiante no livro, no texto que nós continuamos lendo, ele vai premiar o estilo de vida e a desobediência de Esaú. Porque ele vai pedir a ele, que vai fazer a caça, né, caçar, para poder receber a bênção ali da sua primogenitura. Não há nenhuma mudança no plano que ele tinha de como tratar Esaú. Mesmo sabendo que não havia mais condição pelas suas escolhas. Então essas mulheres amarguraram a vida desse casal, desses pais. Um filho desobediente diria que nunca gostaria de amargurar a vida dos seus pais, até que ele prefere escolher mais a sua vontade do que aquilo que ele disse que nunca faria. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu entrevistar um menino hoje, você gostaria de entristecer e amargurar o coração dos seus pais? Claro que não. Aí aparece algo na sua vida que lhe ama mais do que essa frase, essa decisão que ele acabou de tomar. É assim que a coisa desanda. Quando ele começa a pesar custo e benefício. Esaú olhou para aquelas duas mulheres, hititas, pensou em tudo aquilo que havia aprendido na sua casa e disse: eu quero isso aí mesmo. Eu prefiro esse caminho do que honrar e continuar com aquilo que eu venho aprendendo dos meus pais, ou fazer aquilo, ou não fazer aquilo que eu disse que eu nunca faria. Então a desobediência sempre trará amargura. Obviamente, isso vai variar, né, com a idade dos filhos, com a gravidade do erro, é claro, né? Então tem o filhinho que chega lá na sua casa, né, com a borracha. Aí você diz: filho, essa não é a borracha que eu comprei para você. De quem é? O Joãozinho me deu. O Joãozinho lhe deu? Então tá bom, você vai devolver para o Joãozinho a borracha. Na minha frente. Não, tudo bem, eu devolvo na hora do recreio, não precisa você estar lá. Você já está cheirando, está com cheirinho de mentira, né? É claro que isso dói seu coração, seu filho está trabalhando com mentira, algo perigoso. E a coisa vai crescendo, a vida vai passando, a idade vai passando, e aí se chega a um estágio como a gente está tratando aqui na vida de Esaú. É claro que a dor, a amargura não é igual, vai depender da idade, vai depender da desobediência, daquilo que está falando. Se é algo reticente, algo que você já vem tratando na vida e ainda assim continua. Mas no final, os pais são responsáveis em como responderam a essa situação, tanto quanto os filhos. Eles devem se colocar e se responsabilizar por aquilo que está acontecendo e participar, e não apenas fingir que não está acontecendo e se omitir. Se uma criança também busca ativamente agradar os pais, procurando aceitação, admiração ou elogios, algo está profundamente errado aí. Pais, filho bajulador não é algo bom para a sua paternidade ou maternidade. Não. Isso não está demonstrando que você está fazendo o seu trabalho direito. Aprenda de uma vez por todas. Desde o bebezinho até o marmanjão dos nossos filhos aqui, somos todos pecadores, eles e nós. E muitas vezes, as crianças desde pequenos já começam a perceber como agradar papai e mamãe. Isso vai evoluindo. Isso vai crescendo. E às vezes nós confundimos as coisas. Especialmente às vezes porque nós escolhemos não perceber as coisas. Esse é o caso de Isaac. Ele destacava aquilo que ele gostava, admirava em Esaú e deixava o resto de lado. Destacava aquilo que ele gostava na vida do seu filho e deixava o resto de lado. Bom dia, pastor Mauro. Tranquilo, seu pastor Mauro, presidente da nossa convenção. Deixou aí a comunicação, né? Obrigado, querido.
Um outro problema, meus irmãos, é quando a predileção surge na nossa vida. Como é que é isso? A predileção é desastrosa. A predileção de uma mãe para um filho, de um pai para um filho também, não importa, é desastrosa para a formação do caráter desse filho. E é por isso que eu estava falando, introduzindo a questão da bajulação. A predileção, meus irmãos, vem tanto da atitude errada do filho, como da atitude errada dos pais. Tanto da atitude do filho dizer, quando ele chega e diz assim, pai, mãe, aí ó, tirei 9, aí é fogo de artifício, parada na rua. Eu gosto daquele estilo daquele pai, tirei 9, fez mais que a sua obrigação. Estou brincando, irmão, estou brincando. Tem que haver o devido elogio. Mas o ponto aqui é quando a pessoa, o filho, percebe aquilo que o pai gosta nele. Percebe aquilo que o pai não gosta também. E ele também trabalha para exaltar uma coisa e esconder outra. Irmãos, crianças são crianças, às vezes não têm a mesma percepção, muitas vezes, que os pais. Até alguns mais crescidos, elas podem manifestar comportamentos que busquem agradar com interesse ou sinceramente se destacar em uma outra área da sua vida e assim buscar a predileção, a admiração dos seus pais. Mas no final, os pais precisam ser responsáveis de como respondem a situações como essas na vida dos seus filhos. Se uma criança busca agradar seus pais, precisa ser verificado qual é a motivação por trás daquilo. Nossos filhos precisam ser tratados, irmãos, constantemente de algo que eu e você sabemos que já está presente na nossa vida, que é o orgulho. Você sabia, meus irmãos, que isso é considerado a falha número 1 no ser humano? Não, pastor. Orgulho? Eu sou uma pessoa muito humilde. Como de complicar a afirmação, né? Esse é, irmãos, o defeito de fabricação número 1 na vida do ser humano. Talvez o efeito mais profundo que o pecado tenha causado. E quando isso não é devidamente cuidado, o que acontece? Realizações e elogios acabam causando mais dano do que benefício, se não forem devidamente tratados. Como eu disse, não é para ser o seu lunga, né? Pai, tirei 10, não fez mais que a sua obrigação. Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo em que nós estimulamos e incentivamos o crescimento e as áreas positivas na vida dos nossos filhos, afirmar a eles também o papel da graça de Deus na vida deles. Um tempo atrás contei para vocês como eu fiquei movido pela presença de um adolescente, testemunho de Jeová na porta da minha casa, né? Isso já faz algum tempo, eu não tinha nem a varanda lá na frente, me lembro que a gente estava conversando ali, fugindo do sol, e o pensamento que veio na minha mente foi de gratidão a Deus, porque podia ser um dos meus filhos ali batendo de porta em porta, tentando merecer a sua salvação, merecer ser um dos 144 mil, com a doutrina completamente errada, distorcida. Eu tive, irmãos, um momento de profunda compaixão por aquele menino, porque eu pensei exatamente nos meus filhos. E depois eu pensei, meus irmãos, como é graça de Deus que os papéis não estejam invertidos. Esse conceito, irmãos, da graça de Deus precisa estar presente na criação dos nossos filhos. Eles precisam compreender que ao mesmo tempo em que nós estamos felizes com o seu crescimento, em eles serem bem-sucedidos, tanto quanto estamos ali apoiando naquilo que eles estão lutando ainda, tudo isso é fruto, é efeito da graça de Deus na vida deles. Será que havia, no caso do relacionamento
um problema quanto à predileção que valorizava coisas superficiais na vida de Isaac e de Esaú? Será que Esaú valorizava mais coisas superficiais e deixava passar as coisas importantes? Eu creio que sim. No caso, ele valorizava que Esaú era um grande caçador, que Esaú era um homem atlético, que era um homem, né, despojado, como se diz numa expressão em inglês, era um homem de homens. Sabe o que é um homem de homens? É um homem que até a macharada olha assim, rapaz, fulano, ó, cabra bom, queria ter um filho assim. Esaú enchia o ego masculino de Isaac de orgulho. Não é aquele filho molão, não é aquele filho, né, meio, tá fazendo o quê? Não quero ir pro campo, não quero o campo caçar não, quero ficar aqui. Alguma coisa em Isaac se sentia valorizado por causa daquilo que Esaú era. Ou seja, coisas superficiais. E ele deixava passar aquilo que realmente deveria ser importante: o relacionamento do seu filho mais velho, aquele que deveria continuar a aliança feita lá com Abraão. O relacionamento dele com o seu Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós como pais também, nos orgulhamos, somos felizes da vida com questões superficiais que nossos filhos são bem-sucedidos. Nós esquecemos de que um filho trata com desprezo o direito de primogenitura. E o outro trata a questão da bênção pedindo uma mera refeição. Ou seja, a situação espiritual em casa estava péssima, mas pelo menos meu filho é um grande caçador. E aí, como é que está? Isso eu me lembro, uma irmã que eu perguntei um tempo atrás. E aí, irmã, como é que está a sua vida e tal? E a fulana, como é que está? Está bem, pastor. Está assim, tá longe dos caminhos do Senhor, né? Mas, ela falou assim, está longe dos caminhos do Senhor, mas é uma ótima filha, primeira da sua classe, começou já a pós-graduação, já tem 3 ofertas de emprego. Eu falei assim, irmã, e daí? Eu parei lá na sua primeira frase. Você já me conhece, meus irmãos, que eu não sou de ficar adorando a pílula, né? De ficar botando banana ao redor do comprimido para ver se a coisa desce mais rápido. Ela me falou uma frase preocupante, depois começou uma narrativa de um currículo. Só faltou me dar o boletim da menina. Falei, irmã, estou muito feliz pelo progresso dela, mas eu estou muito preocupado. O que aconteceu? Ah, pastor, quando ela foi para a faculdade, as horas, a ocupação, não tinha tempo mais para nada, estava sempre cansada e a gente foi deixando. Belo dia, não queria mais ir para a igreja. É claro que o problema não começou, meus irmãos, quando ela foi para a faculdade. Começou muito lá atrás. Cara, essa menina não tinha base bíblica suficiente para enfrentar o que vários jovens aqui sabem o que é uma faculdade, especialmente pública no Brasil. O doutrinamento, o ateísmo escrachado. Ou seja, valorizando coisas que, veja bem, eu não estou desprezando conquistas profissionais, não, mas são superficiais à luz da eternidade. Como diz aquele versículo na 3ª carta de João, não tem maior alegria do que saber que meu filho passou no vestibular. Lembra desse versículo, não? Não tenho maior alegria que verificar a nota do Enem do meu filho. Não tenho maior alegria do que ver a lista do meu filho ali nos aprovados para aquele mestrado. Lembra desse versículo? Lembra não? Você não lembra? Porque o texto diz o quê? Não tenho maior alegria do que saber que os meus andam na verdade. Talvez João estivesse falando de todas as pessoas que estiveram debaixo do seu ministério, provavelmente. Mas pais, seus filhos são os primeiros que estão debaixo do seu ministério. Não é, no meu caso, este rebanho. Não é, no seu caso, se você lidera um grupo de vida, o seu grupo de vida. São os nossos filhos.
Isaac mais uma vez mostra que ele está perdendo a perspectiva daquilo que realmente importava. Ao não perceber, ou se perceber, não valorizar, como o seu filho estava se afastando da herança recebida por Abraão, avô de Esaú, quanto a uma descendência santa e separada. Olha o texto de Gênesis 25, 21 a 23. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Eu estou fazendo aqui uma viagem no tempo, irmãos, 40 anos antes. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor. Preste bem atenção, irmãos. Ele recebeu de Deus, como eu e você, lendo a Bíblia. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro. Olha a última frase do que Deus disse para Isaac. O mais velho servirá o mais novo. Você percebe, meus irmãos, como que Isaac está saindo totalmente dos trilhos. Isaac recebeu, irmãos, o que é um enorme de um privilégio. Ele recebeu, eu não diria uma planta, porque seria uma coisa muito detalhada, mas um esboço importantíssimo na vida dos gêmeos que iriam nascer. São diferentes, fisicamente, totalmente diferentes como pessoas, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que Deus diz para ele: o mais velho não vai ser o seu verdadeiro primogênito, vai ser o mais novo. Porque o mais velho vai servir ao mais novo. O que está acontecendo, irmãos, no capítulo 26 que nós começamos a ler? 27, aliás. Isaac continua com o plano da tradição cultural de pedir que o seu filho mais velho vá atrás de uma caça para que ele possa receber a sua bênção. Ele valoriza aquele filho pelos motivos errados. Ele despreza a percepção daquilo que realmente importa para aquele filho, para Esaú. Ele despreza, irmãos, as ações de Esaú, no sentido das escolhas de esposas. Ele despreza principalmente aquilo que Deus havia lhe dito. No nosso livro foi citada uma frase de Ron Crystal. Ele menciona como sentimos que já estamos tentando fazer a vontade de Deus, muitas vezes, mas por meios que não são válidos. É isso o retrato desse pai. Ele sabe que ele é o povo da aliança. Ele sabe que Deus tem escrito uma história diferente para eles, mas ele quer fazer a obra de Deus do jeito dele. Ele recebeu a palavra de Deus dizendo que o mais novo ia ter proeminência, mas ele quer fazer do seu jeito. Ele despreza o fato, meus irmãos, que a obra de Deus deve ser feita na vontade de Deus e da maneira de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Isso se aplica a nossas famílias também. Ontem eu vim aqui rapidinho no centro com o Rendel, e no carro nós conversamos sobre algumas questões da igreja, algumas pessoas e tudo mais, e enfim. E uma coisa, irmãos, que nós conversamos também sobre família, talvez porque eu estou pensando por causa da EBD muito nisso, é aquele pai, aquela mãe que chega com um irmão mais experiente, o mesmo pastor, diz: irmão, pastor, meu filho, minha filha está passando por isso. O que você acha que eu devo fazer? Aí a gente, na nossa limitação, diz: olha, você tem que fazer isso, eu creio que você deve fazer aquilo, e aí você depois espera um tempo, aí tá, você faz isso, aí você avalia, aí você dá para ele um mapa, né? Prestou atenção? Aqui, depois faz isso aqui, avalia, aí vai para cá, entendeu? Aí a pessoa faz assim, ó. Aí depois chega para você e diz: tá tudo ruim lá. Mas claro que está tudo ruim. Na limitação de um conselheiro, a Bíblia diz para você fazer A, depois vai para B, depois vai esse desvio aquizinho para C.
para, avalia, põe em ponto morto, depois você completa D. Porque talvez você vai ter que ir para E. Aí ele faz X, Y, Z, teta, beta, gama. Irmãos, hashtag fato real. Nesses 13 anos nesta igreja. Então é hora, meus irmãos, de que se nós estamos olhando para a palavra de Deus, uma coisa extremamente importante, como nossos casamentos, nossa paternidade, nossa maternidade e nossa filiação, a gente comece a dizer: olha, eu acho que esse negócio aí é sério. Acho que é assim mesmo. Para que a gente possa colher um resultado diferente daquilo que a palavra de Deus está nos advertindo. Perceba, meus irmãos, que a Bíblia, eu não sei exatamente porquê, tem que parar para pensar sobre isso, tem mais exemplos de maus pais do que de bons. Davi não foi lá muito bom, não. Para sair um Absalão, meu amigo, uma desgraça aconteceu no caminho. Olha Eli, olha Samuel. Onde cargas d'água estão os filhos de Josué? E aí os exemplos vão se multiplicando. O que obviamente seria uma ótima mensagem talvez para um pastor, né? Cuide mais da sua família do que você cuida do seu ministério, concordo plenamente, mas irmãos, vale para todos nós. Eu quero terminar essa parte, essa manhã, lembrando daquilo que nós temos falado na nossa igreja. Nós estamos plantando uma igreja para os próximos meses ou para as próximas décadas? Cadê a irmã Giane? Não vai ser ela que vai andar de andador hoje, não? Janaína, sobrou para ti. Daqui a alguns anos vai estar entrando a irmã Janaína aqui de andador. Uns bons anos, né? Está andando de moto por enquanto. Ela vai estar entrando de andador. Essa é a hora que você diz: o senhor também, pastor. Que é o que a Giane faz toda vez. Eu também. Se vivo estiver. Entrando aqui de andador. Lá vai estar o Samuelzinho. Cadê o Samuelzinho? Olha lá. Pregando. Dirigindo louvor. Sendo um dos presbíteros da igreja. Essa é a hora que você fala amém, irmão. Porque, irmãos, o que a gente tem visto nas igrejas é totalmente o contrário. Alguém aqui já foi numa igreja, depois voltou 10 anos depois? Eu já fiz isso, já foi? Você notou o que eu notei? Cadê o povo que estava aqui? Cadê os meninos que estavam aqui? Cheguei lá, irmã Marta, cadê fulano? Pastor, já está há muito tempo que está fora da igreja. Mas e Beltrano? Ele foi embora, agora parece na igreja pentecostal para lá, para cá e tal. Não sei se está não. Bem, dos males menores, se tiver em outra igreja, ótimo. Mas por que se desviou? Por que saiu? Muito provavelmente porque não tinha fundamentação bíblica, doutrinária suficiente. Experimentou isso, Marcela? Diferente? Pois é. Viu isso também, Sérgio? Isso, irmãos, deve servir para a gente como um enorme alerta. Veja bem, é praticamente, estatisticamente e biblicamente impossível que você vá voltar daqui a 10, 20 anos e absolutamente todas as crianças da igreja estejam aqui. Irmãos, vamos encarar, isso é fato. Se você participa de uma família cristã e de uma igreja que busca pelo menos pregar a palavra e tudo mais, fosse garantia de salvação, seria maravilhoso, mas não é. O fato é que, infelizmente, em 10 ou 20 anos, alguns dos bebês não estarão aqui, alguns dos juniores não estarão aqui, alguns dos adolescentes não estarão aqui. O digo com muita tristeza. Porém, que nós possamos, irmãos, repetir para os nossos filhos. E vocês, jovens e adolescentes, possam repetir também para os seus futuros filhos. As palavras de Charles Spurgeon: se as pessoas forem para o inferno, que estejam pulando por cima de nossos corpos mortos. O que Spurgeon queria dizer, meus irmãos, é que eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Eu não vou desprezar esta missão. Eu não vou tratar de maneira leve. O meu projeto de vida não vai ser o meu sítio que eu quero comprar. O meu projeto de vida não vai ser passar em mais um curso ou terminar mais um vestibular ou sei lá o quê.
O meu projeto de vida não vai ser finalmente comprar aquele carro que eu sempre almejei. Meu projeto de vida vai ser ver meus filhos andando no caminho do Senhor. Porque, meus irmãos, eu percebo que Isaac perdeu o rumo em algum lugar da sua história. Talvez depois que Abraão não estava mais lá. Não sei. Mas que nós possamos, irmãos, começar essa caminhada compreendendo que vão ser domingos de profunda autorreflexão. Para quem tem e para quem não tem filhos. Para os que são casados e para os que não são casados. Eu não pretendo que sejam manhãs de mera informação. Mas nós possamos parar, nos questionar e meditar direitinho naquilo que Deus precisa nos mudar como seus ministros dentro da nossa casa. Nós vamos orar agora. Eu queria convidar você a orar com a pessoa que estiver mais próxima de você. Se quiser compartilhar alguma coisa, você tem alguns minutos. Se não quiser, apenas orar um pelo outro. Que nós tivéssemos um momento de oração, irmãos, por nossas famílias. Você orar pela família do seu irmão e ele orar pela sua. Seria interessante você orar com uma pessoa de outra família. Não esposo com esposa ou filho com pai, etc. Você orar com outra pessoa e interceder com a vida dele. Pode ser trios também. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar nossas famílias diante do Senhor, diante de tudo aquilo que nós ouvimos. Clamar, ó Deus, para que Tu nos oriente naquilo que precisamos rever, repensar nossa postura como filhos, como pais, como irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe em todo esse estudo, nos ajudando, ó Pai, a aprender com a Tua palavra, com os exemplos que Tu preservaste, a examinar, ó Deus, nosso estilo de vida, examinar, ó Deus, aquilo que nós aprendemos dos lares de onde nós vimos, reavaliar, ó Pai, à luz da Tua palavra, buscar não reproduzir os mesmos erros e aprender, ó Deus, aquilo que Tu tens de melhor para as nossas famílias. Nós sabemos, ó Deus, que nós claramente não seremos perfeitos, haverão erros, haverão, ó Deus, más decisões, mas que nós possamos, ó Pai, no caminho, parar, reavaliar, ó Deus, mudar nossas decisões, reconhecer nossos erros, pedir perdão, e não possamos deixar de consertar os caminhos, para que possamos chegar, ó Deus, aonde Tu desejas para a vida de cada uma de nossas famílias. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de, ao passar dos anos, vê-los, nossos filhos, por que não dizer também os nossos pais, no caminho do Senhor. Dá-nos um dia de descanso, abençoa o nosso culto desta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.